Vamos aprender a deixar os dias mais simples e leves. Eu acredito que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro. É nutrir seus corpos em todos os sentidos. Então, vem comigo. Descomplica que é sucesso. Olá, olá, maravilhosas criaturas. Cá estou, Dani Muniz, host desse podcast. Feliz ano novo! Começando o ano de 2025, que promete ser um grande ano, como já falamos no último podcast de 2024, pelo menos pelas previsões astrológicas, né? Vamos que vamos. E para começar esse ano, achei muito pertinente trazer um tema para a gente descomplicar. Vamos descomplicar a mentalidade com Gabriel Dias. Seja muito bem-vindo aqui ao podcast. Bom demais estar aqui. Vamos trazer essa temática aí para discutir com a galera, para a gente já começar um 2025 alinhado. Bora. E aí, Gabriel, me conta, fala um pouco de ti, né? Como tu chegou a começar a falar sobre esse tema no teu Instagram, no teu trabalho, nas tuas coisas? Como é que foi a tua construção, assim, né? Quem é Gabriel, assim, para estar falando de mentalidade por aí pra galera? Essa é uma pergunta interessantíssima. Muitas pessoas atrelam falar alguma coisa ou ensinar alguma coisa a estudos, né, de vias formais, ou ter feito uma faculdade, ou coisas desse sentido. E eu, não que sou contra uma faculdade, mas eu penso que a vida, ela é a melhor professora que existe. Uhum. A vida ensina. E ela ensina sem dó, sem piedade. E eu fui forjado pela vida. Eu cresci na favela, num lar que não tinha muita estrutura, e eu sempre tive vontade de crescer. Eu via alguns amigos tendo coisas que eu não tinha, eu via pessoas vivendo uma vida que eu não tinha, e aquilo eu me questionava, assim, né? Por que raios eu tô dormindo com uma panela, agarrado numa panela, porque tinha uma goteira na minha casa, e eu tinha amigos que tinham uma casa legal. Uhum. Né? E eu tinha um contraste interessante na minha infância, porque minha família era da igreja adventista, então eu tinha bolsa para estudar numa escola particular, mas eu não tinha condição financeira para estar na particular. Então aquilo bugava a minha cabeça. Entendi. E desde sempre eu fui me desenvolvendo, fui entendendo como que funcionavam as coisas, até que eu tive um amigo que ele tinha viajado acho que foi pra Itália. E aí aquilo mexeu com a minha cabeça. Eu falei, como assim? Alguém já foi para outro país? Como assim? E ele me deu uma moeda, que inclusive eu tenho até hoje. E a partir daquilo, eu comecei a me conectar com outras pessoas que tinham uma realidade de vida diferente. Uhum. E na época eu era músico, eu tocava guitarra, dava aula de guitarra. E através dessas aulas, enfim, eu fui me conectando com pessoas, até que surgiu a possibilidade de eu abrir meu primeiro negócio. Com uma pessoa que tinha uma realidade também totalmente diferente da minha. Te conheceu pela tua questão da música. Te encontrou pela música. Eu sempre fui comunicativo, sempre gostei de falar com as pessoas e tal. E a proposta dela foi inusitada, ela pediu pra eu tocar música em velório, né? E aí, e eu falei, que raios que eu vou fazer tocando música em velório e tal? E ela falou, não, porque o meu tio tinha morrido e tinha uma galera lá tocando, eu achei bonito e tal. Eu falei, então não vai ser o que eu vou tocar, eu preciso só levar os músicos. Eu falei, é isso aí. Eu lembro que eu tinha 100 alunos na época, eu devia ter, sei lá, ter uns 19 anos. Eu passei os alunos para um outro cara, para outro professor, e no dia seguinte eu falei, beleza, bora. Aí vai lá eu com meu saltinho, entrando em cemitério em São Paulo. Aí, pô, quer uma música aí e tal? Cara, como assim? Música e tal. Foi um negócio muito doido. E aí eu fui achando as brechas e tal, até que eu consegui fazer o primeiro enterro, né? E eu lembro que eu fechei uma semana de contrato com os músicos, então eu carregava 4 músicos atrás do meu saltinho, e a gente chegava no cemitério, aí tinha uma mãe enterrando o filho. E o cemitério já tinha falado pra eu não fazer isso. Uhum. E eu falei, mas eu preciso fazer dar certo esse negócio, eu preciso fazer acontecer e tal, jovem, assim. E eu lembro que eu cheguei na mãe, o menino tinha 7 anos. Esse foi o teu primeiro? Foi o meu primeiro. E aí eu falei, olha, o cemitério tem uma condição aqui, onde a gente pode tocar uma música pra você e tal. Algo solene, assim, um violino e tal. Nossa, que lindo, eu quero. Eu falei, pode escolher a música que você quiser. Aí eu falei, eu quero Stairway to Heaven do Led Zeppelin. Falei, tá bom? Olhei pros músicos, disse, beleza. Aí na hora que foi, né, fazendo um cortejo até o enterro, os músicos tocando, negócio lindo. Aí o dono do cemitério veio pra brigar comigo. Aí quando ele veio pra brigar comigo, a mãe me abraçou. Ela, nossa, que lindo, não sei o que. Eu lembro até hoje, ela me deu um cheque assim, falou, cobra o valor que tu quiser. Nossa. Aí ele olhou pra mim, aí eu jovem assim, eu tipo, sabia de fazer, né?
Enfim, aí a partir disso a gente foi crescendo, foi desenvolvendo, a gente colocou depois advogados para atender a galera, porque a gente atendia classe A, então tinha muito problema de partilha de bens e coisas assim. Depois a gente colocou psicólogos para atender as famílias que estavam em luto, e a gente criou um sistema chamado Sistema Safe, que era Sistema de Atendimento à Família Enlutada. Nisso eu tinha 32 psicólogos, eu tinha acho que uns 30 advogados, e eu tinha umas 80 pessoas na operação, assim. A gente estava crescendo muito e eu olhava, assim, não fazia ideia do que estava acontecendo. Eu só ia para vender. Um monte de gente vendendo comigo e tal, não sei o quê. E a partir disso a gente foi crescendo. Acabou virando uma seguradora, a Sul América entrou na época com uma proposta lá, enfim. E aconteceu um monte de coisa. Eu fui pro Rio fechar contrato lá, fui ameaçado de morte por um cara que era dono da máfia de cemitérios, enfim. Ah, tinha uma máfia. Tem no Brasil inteiro. Eu nem sei se podia falar isso, mas tem. E aí, a partir disso, aí depois houve um pedido de compra da empresa. Aí fui orientado a vender, né, que o empreendedor, quando ele está começando, ele tem um ego muito grande, né? Então ele, eu vou vender meu negócio, não sei o quê. É meu, né? Eu que fiz, eu colocaram na minha cabeça que seria a melhor opção, e eu agradeço por terem colocado isso. De fato foi. Eu tava perdido, né, menino, assim, com uma empresa grande, você não faz ideia do que fazer. Sim. Aí tu tinha quantos anos, mais ou menos? 22 para 23. Entendi. Aí depois eu passei um tempo entendendo, né, tudo que estava acontecendo. Aí eu conheci um cara que trabalhava com ciências esportivas, que foi o negócio que a gente conversou. E eu fiz uma proposta para ele para trabalhar durante um X tempo por uma porcentagem, prometendo um faturamento X, e ele topou, né? Ótimo. E a gente foi desenvolvendo o negócio, a gente conseguiu trazer grandes atletas, trabalhei direto com o Sérgio Cielo, com o Ítalo Manzini, e teve um outro do Paralímpico, eu esqueci também. Não sei como eu esqueci o nome dele, mas ele é bem conhecido. Eu vou lembrar ele em algum momento. Enfim, a gente desenvolveu esse negócio durante alguns anos, e nessa trajetória eu fui gostando de ter um negócio mais enxuto, diferente do meu negócio anterior. Que era gigante. Era gigante, faturamento não é lucro, né? Então, assim, faturava muito, mas não necessariamente eu vi o resultado final. Gasto era... E esse modelo de negócio era diferente. Eu tinha uma operação extremamente pequena, eu viajava o Brasil inteiro, e a margem de lucro era absurda. Absurda. E eu gostei daquilo. Isso foi já para 2015, 2016, eu trabalhava home office, gostei daquilo. E aí, a partir disso, também comecei a conhecer outros países, etc. E até que me apaixonei pelos Estados Unidos e falei, quero vir morar aqui. E aí, na época eu era casado, né? Falei, vamos para os Estados Unidos, vamos morar e tal. Aí eu saí dessa empresa, vendi minha parte da sociedade e fui para os Estados Unidos para ver o que ia acontecer. E foi tentar a vida, né? Aquela coisa. Não foi nem tentar a vida, porque a vida já estava boa. Organizada, né? Isso foi até uma questão, porque muita gente que conviveu comigo falou assim, que raio tu vai fazer lá? Que já tá bem aqui. Pelo menos tinha uma estabilidade financeira para poder arriscar alguma coisa lá. E eu passei um ano preparando a minha saída, 6 meses antes eu já estava com tudo pronto, eu já não tinha o que fazer. Eu já tinha visto, eu já tinha grana, eu já tinha resolvido no trabalho. Sim. Eu passei acho que quase 6 meses só me despedindo da galera. Foi um negócio muito doido, assim. Mas eu fui pra lá, foi uma experiência surreal, foi bem difícil, porque enfrentei a pandemia lá também. Só que pelo fato de ter enfrentado a pandemia lá, eu abri um outro negócio, que foi um negócio voltado para gestão de empresas de construção. Os brasileiros dos Estados Unidos, eles... Todos trabalham em construção, né? Meu Deus. Sempre, quase 99%. Até os que não querem trabalham, né? Médicos, enfim. E eu percebi que a galera fechava uma obra para pagar outra. E quando eu descobri isso, eu falei, pô, gestão não sei alguma coisa. Sim. E aí eu fechei o trabalho, e nessa época da pandemia, o dólar a 6, a família passando perrengue, um monte de coisa acontecendo. Falei, cara, ou eu consigo um trabalho aqui de qualquer jeito, que seja para limpar privada, para pintar parede, ou o dinheiro vai embora. Sim. Aí fui pintar parede. Sem experiência nenhuma. Então fui zoado, a galera chegava lá pra ser massacrado, assim, né? Porque, não sabia pegar no pincel. Só que foi aí que eu descobri que a galera tinha esse gap. E aí eu abri esse negócio. Aí eu saí, em 2 dias eu montei um site, criei a proposta, etc. E meu primeiro cliente foi meu primeiro chefe. Né? E a partir daí a gente foi crescendo da e foi parte fazendo. de construção. Isso. Então a gente faz gestão da obra, a gente faz compra de terreno, constrói a casa do zero, enfim, faz uma série de coisas. Toda a parte a gente foi aprendendo e desenvolvendo. Né? E aí, respondendo a tua pergunta, eu contei tudo isso para dizer que, pelo fato de eu ter nascido num lugar com poucas oportunidades e de certa forma eu criei algumas, outras apareceram, sim. Mas eu tive a audácia, tem até uma outra palavra que poderia entrar nisso, mas... Perspicácia. Isso aí.
para poder ver a oportunidade, eu falei assim, não faço ideia de como eu vou encarar isso aqui, mas eu vou. Mas eu vou. Uhum. Eu acho que isso que fez chegar até aqui. Então, a minha mentalidade ela foi forjada ao redor. Sim. De encarar grandes problemas, encarar desafios. Sou extremamente destemido, assim, não tenho medo de errar, não tenho medo de não dar certo. Muito menos do que as pessoas vão falar de mim. Isso é ótimo. Porque só quem sabe o que eu vivi, o que eu conquistei, o que eu deixei de conquistar, o que deu errado, o que deixar, foi eu. E que só paga o preço por isso, só eu. Exato. E eu entendi isso cedo. Então, minha mentalidade ela foi forjada. E pelo fato de ser novo e sempre... Tá com quantos anos? Tô com 33 agora. Agora começo a me sentir velho já. Porque todo Depois mundo falava dos que era 30 novo, começa. ninguém mais fala que eu sou novo agora. Então, pelo fato de sempre comunicar isso, as pessoas sempre falam, pô, faz alguma coisa, fala com a galera e tal. Eu abri o Instagram, que foi por onde esses assuntos, né, de mentalidade começaram, por conta de 2 funcionários que falaram, cara, abre e vai falar. Vai falar sobre isso. Isso. Aí eu comecei a fazer, foi crescendo rápido, né, acho que tenho 2 anos de conta agora, e amei falar. Só que o amar falar não trazia o resultado que eu gostaria que as pessoas tivessem. E as pessoas, elas entram nas redes sociais para talvez atender um vídeo de dopamina delas, que é tipo assim, ela precisa ver alguma coisa e fala, caramba, isso aqui é muito legal. Mas ela vira pro lado, acabou, ela esqueceu. É muito né? volátil. Volátil. Isso. E aí eu estruturei cursos, mentorias, imersões e coisas nesse sentido, que ao meu ver trazem muito resultado. Eu não faço nada gravado, não gosto de curso gravado. Sim. Gosto de estar com a galera ali, de sentir mesmo, dedicar tempo. Por mais que isso talvez não traga uma escala tão grande, né? Não consegue escalar tanto, né? Por causa do tempo, né? Mas eu escalo resultados. Isso é interessante. Então eu falo de mentalidade pela experiência de vida que eu tenho. Sim, perfeito. E dentro desse contexto, você falou que tu criou o Instagram faz uns 2 anos pra focar nessa... Eu fui só compartilhando, Mas sem intenção tu nenhuma. apagou e voltou com o teu Instagram, né? Não apaguei. Eu arquivei as postagens. Por Tá. quê? Tu guardou. Porque tinha bastante postagem, eu lembro. Tinha, acho quase 2.500, alguma coisa assim. O que acontece é que na rede social, uma pessoa que segue você, ela te segue por um motivo. Sim. Só que eu não consigo ser a mesma pessoa de 2 anos atrás. Eu cresço muito rápido, eu vou absorvendo as coisas muito rápido e eu não quero ser o cara de 2 anos atrás. Sim. Só que a pessoa que me seguiu lá 2 anos atrás, ela quer que eu faça o mesmo tipo de postagem, da mesma forma. Isso não vai acontecer. Sim, mudou. Então eu me vi numa encruzilhada, tipo assim, eu não sou mais o mesmo cara, eu tenho já outras ideias, eu quero seguir por outro caminho e essa pessoa não vai me acompanhar. Tanto é que as pessoas falam assim, não faz isso, você vai perder seguidor. Eu falei, cara, se eu perder ele não tá me acompanhando, se ele não tá comigo, não é pra ele estar. Então, eu mudei o posicionamento, isso não foi suficiente, eu perdi muito seguidor. Eu falei, vou resetar e vou começar do jeito que eu quero, direcionando do jeito que eu quero. E fiz isso. E aí começa a ter uma troca. Então sai quem se apaixonou pelo Gabriel de 2 anos atrás e começa a entrar uma galera que, tá eu gostei disso aqui. Tua vibe. Tá no então, teu propósito. Com certeza. Então eu fiz esse reset, eu tenho 0 medo de perder seguidor. Sim, e também né, é aquela coisa, faz muito mais sentido tu tá com as pessoas que estão na mesma frequência que tu. Isso. Estão alinhadas na mesma frequência. E também tem uma questão do brasileiro, assim, que quando você dá tudo de graça, o cara tá lá, né? Aí você começa a oferecer produto, ele cai fora. Tipo, como assim? Ele tá... Sim. O brasileiro é muito isso. O Brasil tem muito disso, né? Lá fora tudo é pago, né? Qualquer coisa é paga, né? Então eu dei essa resetada, ainda mantenho a essência ali, isso foi um trabalho que eu fiz também de manter algumas coisas, mas eu direciono hoje pro lado do Gabriel de 2024, né? Sim. 2025, na verdade, e não de 2022 ali quando iniciou. Tá, e me diz uma coisa, e dentro dessa questão de mentalidade, né, a gente vê muita coisa, claro, o Instagram, que também é uma coisa que eu uso bastante, ele acaba, o algoritmo, ele vai direcionando para aquilo que tu mais vê, né, então, estudo muito isso, né, lifestyle, fitness, enfim, essas coisas, e sempre vem alguma frase, alguma coisa de efeito com relação à história de blindar a mente, né? Que você precisa blindar a mente para você conseguir os seus objetivos, para você conseguir, enfim, seja, o que é isso? E vamos tentar desconstruir isso, porque pra mim eu acho que é uma coisa bem... É uma coisa bem imposta, porém pouco esmiuçada. Blindagem só serve pra carro, tá? Se você morar num lugar perigoso, eu te aconselho a ter, mas a mente não. A mente a gente precisa se fortalecer para os desafios ficarem pequenos, ficarem menores do que a nossa mente. Então, a blindagem ela é perigosa. Vou dar até o exemplo do carro. Né? Eu já tive um carro blindado e... você se acha que você tá numa fortaleza. Até que você esquece de
fechar a porta. Sim. E Perfeito. eu já vi casos disso acontecer. Sim. Então, assim, você também se acha que está numa fortaleza, você vê o mundo ao redor, então se para alguém e dá uma batida na tua porta ali, você acelera o caso e faz o que você quiser. Sim. Agora, a nossa mente é um pouquinho diferente, por quê? Se algo me acontece e eu escolho não entender o que está acontecendo, eu me torno um alienado. E tem pessoas que às vezes até parece que elas são fortes mentalmente, mas na verdade elas são alienadas. Elas não têm ideia do que está acontecendo no mundo lá fora. Às vezes tem pessoas que têm grandes problemas de vida e elas não acham que elas estão com aquele grande problema de vida. Então não é porque ela tem uma mentalidade forte, resiliente, é porque ela não tem noção. Ela tá vendo só no mundinho dela. Ela escolheu viver naquele mundinho e não quer se permear, viver a vida real, né? Exato. Agora, o que as pessoas falam, que é a blindagem, etc., na minha visão, é o fortalecimento de caráter. Na minha concepção, inclusive isso eu ensino dentro dos meus métodos, que não existe caráter ruim ou bom, existe caráter fraco e um caráter fortalecido. Vou te dar um exemplo. Em 2023 eu fiz um projeto lá em Fortaleza, onde eu conheci uma menina, que a mãe era prostituta e o pai era traficante. E aí eu vou falar o que para essa menina? Que ela é mau caráter, porque os valores que o pai passou é que roubar é o caminho e a mãe que vendeu o corpo é o caminho para ganhar dinheiro. Sim. Não, ela tem um caráter fraco porque os valores dos pais, os princípios são fracos. Então qualquer desafio que vier da vida dela, ela vai sempre optar para aquilo que foi ensinado para ela. Sim. E a gente fortalece o caráter como? Trazendo bons valores e bons princípios. E quanto mais fortalecido é o nosso caráter, maiores desafios vão chegar, e quando esses desafios chegarem, a gente é aprovado. E a Bíblia fala que nosso caráter é aprovado quando as coisas chegam até nós. Sim. É muito fácil você falar assim, não, eu supero tudo e tal. Você está em casa, sentadinho no sofá, assistindo podcast. Né? Agora vamos pro trabalho, vamos pra rua, vamos fazer negócio. Então, essa mente blindada, na minha visão, é mais o caráter fortalecido. Então o problema vem, a bucha vem, e você, beleza, eu vou me manter honesto nisso aqui. Não, eu não vou mentir, não vou fazer tal coisa, porque meus valores estão sólidos. Só que aí tem pessoas que têm um caráter fortalecido, mas aí vem uma bucha tão grande que elas chegam até a dar uma estremecida. Às vezes erram, às vezes fazem uma coisa. E por isso que eu falo que não existe o caráter ruim. Talvez essa pessoa, por algum motivo, o valor dela ali deu uma estremecida. Ele não estava fortalecido ainda, ele não estava enraizado ainda. Entende? Então, assim, na tua percepção, a formação, os valores são fundamentais pro pilar do caráter. O caráter ele é a soma dos seus princípios, dos seus valores, e isso pode ser mudado ao longo da vida. Os meus valores não são os mesmos quando eu era adolescente, quando eu morava na favela. São bem diferentes de hoje. Eu não tenho filhos, no dia que eu tiver, meus valores eu acredito que vão mudar também. Sim. Entende? Entendi. E aí tem valores que você mantém, que são enraizados, né, e são fortalecidos ao longo dos anos. E tem valores, por exemplo, tem problemas que você passou que eu nunca passei. Sim. E se acontecer comigo, talvez eu reaja totalmente diferente de você. Diferente. E aí eu vou perguntar pra você, cara, como que você superou isso, Dani? Aí você vai falar assim, nossa, mas o meu... Não, eu só não passei por isso ainda. Agora, passando por esse desafio, onde meu caráter vai ser fortalecido. O seu caráter já foi, pela história que eu já te conheço. Então, eu nunca passei por isso. É muito legal essa tua fala, porque logo que a minha mãe faleceu, foi em junho, ela faleceu na segunda-feira, na terça-feira foi o velório e o enterro, na quarta-feira eu fui trabalhar. E dentro do meu Instagram, se for uma rede muito, né, falando de valor e tudo isso, foi uma rede muito forte de oração e tudo, foi muito incrível. E eu fui trabalhar. E eu lembro que eu recebi umas três, até eu postei na época, críticas, assim, veementes, assim, Dani, gosto muito de ti, torci muito pela tua mãe, mas é inadmissível tu ir trabalhar um dia depois que a tua mãe faleceu, né, tipo, tu não ter parado, tu continuar, e foi justamente isso a questão de valor, né, a minha mãe me passou um valor de vida muito forte. Tava honrando ela, né? Exatamente. Então, assim, a forma de eu estar ali era a melhor forma de honrar os valores que ela me passou. Né? Então, para aquela pessoa, outros valores. Em nenhum momento eu fui, né? Até postei, o pessoal falou assim, nossa, Dani, né? Que pessoa sem noção. Eu falei, não, ela tem outros valores. Ela tem outros e tá tudo bem. Só que pra mim, ela não entendeu que pra mim aquilo ali era um grande valor, sabe? Então, às vezes, é bem isso. As pessoas, né? Às vezes tem essa percepção, né? De diferente.
Tem, porque as pessoas só se conectam com aquilo que elas carregam dentro de si. Então, se para ela isso não é um valor, ela não vai conseguir reconhecer em você. E pelo fato dela não reconhecer, ela vai te falar ou vai tentar reclamar, enfim. Mas isso é muito interessante, porque as pessoas acham que também todo mundo precisa agir da mesma maneira. Isso. E tem você é dessa época também, quando a gente comprava um CD, a gente lia o encarte, né? E eu lembro de um disco que eu tava folheando há muito tempo atrás, isso foi em 2008, acho. E eu lembro exatamente do momento. E o cara tinha uma frase dele que falava assim, por mais que eu esteja com você, do meu lado, vendo o mesmo sol, no mesmo ambiente, sentindo a mesma brisa do vento, você tem uma percepção diferente do sol do que a minha. Porque a tua vida foi diferente, a tua percepção, os teus sentimentos. Então, assim, eu posso estar do lado, a gente passando os mesmos problemas. Isso acontece com irmãos. Meus irmãos lidam totalmente diferente de mim em relação às coisas. Com certeza. Isso é ruim? Não, cada um tem sua maneira. Obviamente, a gente que já passou um caminho, a gente pode te orientar e falar assim, olha, existe esse caminho aqui, se tu quiser, eu consigo chegar nesse. Mas se você quiser, você pode trilhar esse seu caminho, eu vou estar contigo aqui, mas ele vai ser diferente. E aí você vai entender o que vai acontecer. Né? E aí isso talvez seja o papel do mentor. Né? Fala assim, eu já trilhei esse caminho, vem comigo aqui. Sim. Mas cada um vai seguir vai lidar com as coisas de acordo com o repertório de experiência que tem. E a maturidade, ela vem disso, né? Você viver, experimentar. Tem gente que acha que a maturidade só vem pela idade, né? E, pelo contrário. Tem gente já com uma idade relativamente alta que viveu pouco. Né? Então você tem que viver, experimentar e aprender. Se você não aprender com a situação, você não amadurece. Eu falo, essa experiência que eu passei, né, foram praticamente 1, 2, 3, 4 lutos em um ano, incluindo o luto da minha mãe, que foi assim, em 6 meses eu amadureci, eu sinto assim, tipo, 10 anos, 5, assim, é uma coisa que eu tava numa conversa, logo depois que a minha mãe faleceu, acho que era agosto, por ali, fazia 2 meses, eu comecei a conversar com uma pessoa e eu falei, não vale meu tempo, não vale meu tempo de vida. Eu simplesmente saí e falei, muito obrigado pela conversa, mas não vale meu tempo de vida. Né? Então, assim, talvez outras vezes eu ia ficar ali 1 hora, 1 mês conversando com aquela pessoa, sabe? Naquela resenha. Tipo, uma coisa que nem... Então foi um adianta caminho. Isso aí. Assim, sabe? E como tu falou, forjado na vida que a gente leva. É isso aí. Né? Isso tem a ver também com a tua capacidade de aprender. Porque se a maturidade é você vivenciar, experimentar e aprender, ou seja, quanto mais rápido você aprende, mais rápido você amadurece. Tem gente que passou por uma situação parecida que você há 20 anos atrás e ainda carrega dor, culpa, tudo. Até agora. Tem gente que terminou um relacionamento há anos atrás. Eu falo que é um quartetinho, né? Que é dor, culpa, medo e rancor. Né? Sim, a vida inteira. E a vida inteira. E adoece fisicamente, né? Tem doenças, né? Com certeza, psicossomáticas. Então, se ela não aprende, ela vai carregar. E o aprender é ressignificar, é pedir perdão, se perdoar. O aprender é o que eu fiz de errado numa situação. Né? Tem gente, por exemplo, isso acontece muito, traição. A pessoa traída, ela nunca entende, ou poucas pessoas entendem que elas têm responsabilidade naquilo. Não digo culpa é de quem traiu. Mas ela tem responsabilidade. Quando ela entende que ela tem responsabilidade, ela fala, nossa, teve algo que eu não dei atenção. Poxa, isso aqui eu poderia ter feito melhor. Poxa, eu não escolhi bem a pessoa que ia me relacionar. E quando ela traz isso pra ela, a responsabilidade, quando ela vai entrar no outro relacionamento, ela começa a pensar melhor. Fala, poxa, isso aqui é um indício. Poxa, eu não vou mais agir assim. Entende? Então, de aprender, né? A capacidade de aprender faz você amadurecer. Eu gosto muito de uma expressão que eu falo, que eu carrego muito comigo mesmo na vida, que é coração de aprendiz, né? Coração ensinável. É isso, coração ensinável. Então, tu tá sempre pronta a aprender alguma coisa com que a vida te apresenta. Né? Não se fechar. E eu acho que isso cai por terra aquilo que a gente falou no começo, da mente blindada. Não tem como blindar, porque a gente tá sempre aprendendo alguma coisa. A gente sempre tem alguma percepção de vida, algum contexto, alguma situação que nos leva a aprender. Eu acho que esse é o nosso superpoder. Né? Me veio um exemplo interessante aqui na cabeça, que é o seguinte. Tu vai blindar um carro. Vamos supor, hoje talvez tu gaste 50, 60, 100 mil para blindar um carro. Se eles lançam uma arma nova, mais potente, etc., não vale mais. Tu vai ter que trocar blindagem. E aí você vai trocar blindagem todo ano, a cada... Entende? Então, assim, se você fechar a tua mente e se isolar, será que isso é... Ou não é melhor você se fortalecer e a vida trazer as coisas e falar assim,
beleza, eu vou aprender com isso aqui. Uhum. Porque tem uma coisa que eu vejo muito na internet, que é a romantização da vida. A vida ela precisa ser leve, precisa ser... Cara, o que é leveza, né? Se a gente for parar pra pensar aqui, eu tenho até um post que ele mostra um exemplo assim. Um rapaz joga uma bola, essa bola ela faz um circuito para cima e para baixo, e essa bola chega primeiro do que uma que foi numa linha reta, né, linear. O que isso quer dizer? Os altos e baixos da vida, dificuldades, etc., elas servem por algum motivo. Quando a gente passa por uma dificuldade, a gente tem a chance de aprender e crescer. Não significa que a gente nunca mais vai passar, mas significa que quando eu cresço, eu vou passar agora por uma dificuldade nesse novo estágio que eu estou. Eu tenho dificuldade. Aí eu tenho a possibilidade. É que nem subir um degrau. Você deu o primeiro. Aí vai subir o edifício Banespa lá em São Paulo. Você tá no 50º andar, tua perna já não aguenta. Então um andar que antes era fácil, um degrau que antes era fácil, agora já não é. Né? Então tu vai indo. Então não é que você tá regredindo, é porque cheguei nesse nível, agora vai ter um desafio desse nível. Né? E aí tu vai indo. É muito legal que tu falar isso, que agora eu lembrei de uma conversa que eu tava tendo ontem com meu pai. A gente vai puxando os assuntos assim do nada, né? Mas é assim que as coisas acontecem. Eu tava numa conversa com meu pai ontem à noite, nós tava sentado assim, e ele falou que o grande medo da vida dele, meu pai sempre foi uma pessoa muito medrosa, assim, né? Então ele, tipo, por exemplo, morria alguém, ele tinha medo que a pessoa ia lá visitar ele, ele era muito, assim, apavorado, né, com as coisas e tal. E a minha mãe sempre muito corajosa, sempre muito bate no peito e vamos, né? E aí ele falou ontem pra mim, eu não tenho mais medo de nada, porque o meu maior medo, que era ela falecer, já aconteceu. Eu falei, olha só, pai, que crescimento. Ele assim, agora, eu durmo todas as noites tranquila, eu durmo com a luz apagada agora. Sabe tantas coisas que ele vive... A falecimento dela fez ele superar tantos medos e coisas que eu falo, pai, agora teus desafios são outros, né? É justamente isso. Então tu já venceu aquela batalha, essa etapa, agora tem outros desafios para vencer, que vão vir agora que a gente vai conhecer o que vai acontecer na tua vida, enfim. Então é muito interessante a gente se colocar nesse papel, né, que a gente entende que a gente vai vencendo etapas, chega naquela etapa, não quer dizer que tá vencida a guerra. Não, né? Pelo contrário. Que vai ter outras batalhas. Até porque o nosso cérebro ele é dividido em múltiplas camadas. Então, por exemplo, você falou do teu pai, talvez esse seja o maior medo das pessoas, que é o da morte. Né? E a única solução que a gente não tem... E a única certeza na vida que a gente tem é que vai ter morte. O resto a gente sempre dá um jeito. Acontece um negócio ali, vai... Isso, exato. Então, beleza, tem essa questão. Agora, não é pelo fato dele ter superado essa questão do maior medo, talvez, das pessoas, é que ele não vai ter mais receio pra nada. Isso, exato. Né? Uma coisa que eu digo também não é porque uma pessoa é focada, disciplinada em uma área que ela vai ser para todas, não é porque uma pessoa ela é inteligente numa área que ela vai ser para todas. Né? Sim. Então, nossa inteligência ela é setorial, o nosso foco é disciplina ele é setorial, né? Não é porque o cara é marombado que ele vai ser um expert em negócios, né? E vai ser um grande empreendedor. Perfeito. Ele tem uma disciplina surreal que eu gostaria de ter e um foco que eu gostaria de ter, para negócio ele não me acompanha, entende? Sim. E assim, para várias áreas. E tem gente que consegue combinar isso, né? Vai pegando um pouquinho e tal, e aí é como tu trabalha. Então essa questão das emoções é basicamente a mesma coisa, né? Se atrelar para várias áreas. Né? E eu tenho medo da morte, né? Uma coisa que eu não gostaria que acontecesse comigo, principalmente sem ter vivido em algumas coisas que eu gostaria. E tem outros medos que eu não tenho, e tem medos que eu tenho que as pessoas dão risada, por exemplo, eu tenho medo de altura. E as pessoas, nossa, mas como assim, não sei o quê. Eu também não gosto muito. E eu já tenho clareza de que eu, por exemplo, dentro dos negócios, eu me arrisco muito mais em coisas que as pessoas talvez nunca fariam. E eu falo, tá bom, é um equilíbrio que pra mim tá ok. Eu sempre fui uma pessoa bem destemida, assim, né, e eu acho que essa questão da morte da minha mãe varreu mais ainda os medos. Eu tô encontrando os meus medos pra encontrar minhas coragens, sabe? É uma nova... porque são novos medos que vão surgir, né? E eu vou precisar de novas coragens, né? Sempre fui muito corajosa, sempre fui aquela menina destemida, sempre fui aquela que fez... Aí a mãe, ela usava uma frase como que ela dizia, Daniela, minha filha, tu se joga do 6º andar sem rede de proteção. Eu falei, porque eu acredito que vai dar certo. Eu sempre fui assim, né? Em tudo, né? Na vida, nos relacionamentos, nos negócios, enfim. E essa é uma nova realidade, né? Então tu vai se forjando de acordo com aquelas vivências que tu vai tendo. Tu falou uma coisa ali que eu lembrei bastante do que foi aquele de nem tudo estar 100% perfeito, do sentir e das emoções, né? Eu lembro daquela trend que teve no final do ano passado, que era como eu vou ser triste em 2025 se
aí tu botava um monte de maravilhas, né? muito Já paia puxando um isso. pouco essa questão da mentalidade de como as redes sociais, principalmente, vêm até adoecendo as pessoas, né? Agora caiu essa história do filtro, mas não caiu todos os filtros, mas tá caindo os filtros, já pensando nessa situação toda, né? De como o ser humano vem acontecendo. E eu olhava aquela trend, eu até não fiz a minha, eu ia fazer, mas acaba que foi muita coisa, esqueci. Mas eu ficava pensando, eu fui triste pra caralho em 2024. Eu conheci uma tristeza que eu nem sabia que existia. E eu olhava aquilo e eu falei, e tá tudo bem ser triste. Sim. Tá tudo bem tu sentir isso, né? Às vezes a gente fica muito evitando as emoções que são ruins, né? E pra mim não existe ruim e bom, existe emoção, né? Então, a gente fica nessa situação de, eu não quero sentir raiva. Já tá sentindo. Eu não quero sentir, já tá sentindo. Então, melhor tu sentir aquilo e ver o que aquilo vai poder te trazer. Vou te trazer um exemplo da tua área que vai se aplicar a isso. Vamos supor que por exemplo, eu não tomo leite há muito tempo. A tendência, se eu tomar alguma coisa com leite agora, pode ser que eu tenha alguma intolerância pelo fato de ter eliminado isso há algum tempo? Pode ser, sim, pode ser que sim. Vai ter Com as emoções é a mesma coisa. Tem um desconforto. Se eu tento me blindar, né, se eu tento evitar essas emoções, significa que cada vez o nível dela pode ser menor, mas ela vai me pegar de uma maneira muito maior. Eu não preciso mais de 1 litro de leite para mim. Pode ser uma gotinha. Então, fugir das emoções nunca vai resolver o teu problema. O que vai resolver é você enfrentar. E enfrentar fortalece o quê? Teu caráter. O caráter fortalecido tu encara qualquer coisa. Qualquer coisa. Tu pode até ficar com a perna mole, tu pode até cair. Vai lá, levanta e segue, né? Sacode a poeira, enfim. Então, essa questão das emoções e tal, está muito atrelada à maneira como a gente vai lidar. Se você evita qualquer tipo de emoção, seja felicidade. Por exemplo, tem pessoas que eu falo assim, ou jogam pra mim, tu é feliz? Eu falo assim, às vezes eu sou. Como assim, às vezes? Porque a felicidade não acontece toda hora pra mim. Porque se ela fosse constante, a gente não perceberia a felicidade. Já parou pra pensar nisso? Eu preciso ter os picos de felicidade, que é quando eu conquisto algo. E eu vou até trazer uma definição aqui que eu acho genial sobre felicidade, que eu trouxe pra mim e ensino meus alunos através disso. Felicidade é aquilo que eu faço pra mim e realização é aquilo que eu faço pros outros. Então aquilo que me beneficia diretamente me traz felicidade. Aquilo que eu faço para a Dani, que eu faço para o fulano, etc., me realiza. E às vezes as pessoas confundem isso. E o ideal é eu ter um mix dos dois. Eu me sentir realizado e me sentir feliz. Fazer algo por mim e fazer algo pelos outros. Então, isso está no propósito bíblico de servir, né? Exatamente. Né? E eu acho que a gente não consegue ser inteiramente feliz e realizado sem servir. Não tem como. Não tem como. Né? Maior é o que serve, sempre. Isso, então, exato. E a gente só consegue servir. É muito simples, né, entender isso. É o meu próximo como você ama a si mesmo. Né? Eu preciso me amar primeiro para poder oferecer algo. Se eu não me amo, o que sobra de mim para poder oferecer? Isso não é egoísmo, né? Não. Isso amor próprio. É amor próprio. Amor próprio. Egoísmo eu acho que é bem diferente, né? Egoísmo isso é bem importante. Fazer algo em prol de si mesmo, passando por cima dos outros, né? Isso. E o amor próprio é se proteger de quem é egoísta. Isso. Basicamente. Né? Tipo assim, rapaz, não. Isso não é aqui. Não é aqui. Exato. E ter essa situação. E daí, dentro da rede social, né, Gabriel, o que eu vejo hoje, né? Tem essa questão as pessoas ali, muitos criam personagem e vendem uma vida que de repente agrega no sentido de seguidor, de likes, de curtidas, mas as pessoas estão de fato ali naquela rede, até que são as pessoas que consomem muito, né, que tu fala assim, quem é a pessoa hoje que vai pro Instagram, o que ela tá procurando, né, essa pensação, e entra numa esfera de frustração, pois está muito longe da minha realidade, está muito fora da minha situação, porque aquela vida ali, às vezes uma vida vendida, né, não é a vida que de fato a pessoa leva. Né? E existem várias camadas disso. Ó. Existe a camada da pessoa que ela consome o conteúdo, então ela vai olhar para a pia dela, a louça toda suja, não é uma louça cara, ela vai olhar para o prato de comida dela, é um ovo com farinha, não é um restaurante chique que o fulano publicou, ela vai entrar no carro dela, é um ninho com vidro que não abre, ela começa a entrar e fala assim, caramba, o que eu fiz da minha vida? Eu atendo muitos alunos com esses problemas, eles olham assim, 26, 27, 28 anos, cara, eu não construí nada. Eu falei, opa, construiu nada em comparação ao quê?
aquém, né? Ok com a realidade. E aí existe essa pessoa que consome. E hoje existe as pessoas criadoras de conteúdos que entram nessa. Então vamos supor, teve uma vez que eu brinquei nos stories, eu falei assim, a pessoa perguntou se eu vendia muito, eu falei, rapaz, eu vendo de acordo com aquilo que eu consigo, porque eu não tenho uma Ferrari para trazer um monte de gente para cá. Eu não tenho uma casa de infinitos metros quadrados em Los Angeles para poder atrair. Eu não alugo um carro para mostrar que eu tenho ele. E isso traz gente, porque o brasileiro ele é visual, o brasileiro ele quer ver a vida dos sonhos que ele talvez nunca vai ter, e aí ele compra aquilo. Ele se mata para pagar R$2.000 um produto, de dinheiro que ele não tem, porque o cara vendeu algo para ele. Se vai dar resultado ali, aí eu não faço ideia. Mas eu vejo muitos criadores de conteúdo que eles estão começando a entrar numa pilha dos grandes players. Eu vou dar o exemplo do Marçal aqui. O cara ostenta uma Ferrari, o cara ostenta uma baita casa, o cara é um monte de viagem, jato, 5 jatos, não sei o quê. Aí tu vai vender um produto na internet e você fala assim, eu vou vender como? Mostrando minha kitnet de, sabe? O criador de conteúdo, por mais que ele tenha um baita conteúdo, seja extremamente inteligente, tenha comunicação, ele vai falar assim, eu não vou vender. Não vender. Eu não tenho uma Ferrari. Sim. Então ninguém vai dar atenção pra mim. Hoje eu já atendo uma galera assim. Entende? Entendi. E aí eu falei, cara, não é o que você tem, é quem você é. Pode ser que você conquiste isso, se for do seu objetivo. Foi o seu objetivo, mas se você tiver, por isso que eu sempre falo do caráter, se você tiver um caráter bem fortalecido, tu vai passar por isso. E se você tiver uma mentalidade alinhada para aquilo que tu quer fazer, tu vai conquistar. Certo. Mesmo começando do jeito que você... Mesmo na kitnet, mesmo, isso né? aí. Sim, e dá uma baita storytelling também, né? Você começar na kitnet, é que nem eu comecei da favela e fui vindo. Né? Essas coisas é muito... Às vezes, e sabe, às vezes eu fico até... às vezes eu não falo muito da minha história de vida, porque eu sei que conecta bastante, porque a gente fica até um pouco assim de dizer, cara, por exemplo, eu tive barraca na praia vendendo coco, né? Tipo, foi o barraca na praia que deu o financeiro para eu conseguir construir a minha casa, sabe? Vou abrir um parênteses aqui, posso? Se eu perguntasse, por exemplo, qual que é a sua história, você falaria? Falaria. Ou quem é a Dani, você colocaria isso? Falaria. Até porque no meu primeiro podcast que eu gravei com meus pais, né? Eles falaram, né? Então eles contaram muito o que acontece. Através da história deles, tu consegue entender muito de quem eu sou. Exatamente. Porque entra naquilo que a gente falou no começo, de valores, né? E de formação de caráter. Então, assim, os meus pais, eles nunca me deram... Eles não tinham grandes condições financeiras. Mas eles ensinaram o caminho. Ó, sendo verdadeira, tu sendo honesta, não passando por cima de ninguém, estudando, nananã, tu vai conseguir. Quando eu fui fazer eu estava em escola pública, né? Aí consegui uma bolsa para estudar na escola particular. Quando eu fui passar pro vestibular, aí a mãe falou assim, tu tem 2 opções. A UDESC ou a UFSC, né? Porque privado não vai dar, né? Tipo, não vamos alcançar. Daí eu falei assim, beleza, eu vou com o que eu tenho, né? E enfim, foi isso que passei na UDESC e passei na UFSC. Né? Então, eles disseram assim, estuda, né? Estuda porque a gente tá te dando estudo, tu é a chance. Aqui tu tem a base, tem arroz, feijão e a roupa tá lavada, né? Tu só tem que seguir o teu caminho. Então, assim, essa base que eu falo que é a construção do caráter forte, né? Isso te dá condição de tu ir galgando coisas. Eu vejo que às vezes as pessoas, o que faz elas talvez caírem e ficar no chão é o caráter fraco, né? Caráter fraco. É um pouco dos valores. E isso tem 2 viés, né? Tem a tua família, ela pode construir um caráter forte em ti, como também, não só o caráter fraco, mas uma coisa que eu sempre falo para meus alunos é, aquilo que teus pais não deram conta de resolver vai sobrar para você. Sim, com certeza. Então, os traumas e as coisas que eles carregam vai sobrar. E cabe a você hoje, com internet e com acesso à informação abundante, resolver isso. Para também não passar para teus filhos. Então, isso que tu traz é muito verdade. Se você vem de um lar estruturado, a chance de você crescer e se desenvolver é muito mais fácil. Independente de ter dinheiro. Exato. Não tem a ver com dinheiro. Se você tiver valor, o preço ele é muito fácil de conseguir. Sim. Agora, o contrário, você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se você não tiver valores, o dinheiro também não vai durar ali. Isso. Ele acaba sendo ele passa batido, né? Passa batido. Passa batido, se perde, enfim. Vai te levar para um caminho, talvez... Basta ver quantas pessoas aí que nasceram em berços, né? Com muita condição financeira e hoje não tem mais nada. Né? Não quer dizer que vai ficar. Não quer dizer que vai ficar. Exatamente. Isso é importante. Então, a construção dos valores em si é o que te faz enfrentar qualquer porrada na vida. Né? Quanto mais forte... E valores não é quantidade.
Você não precisa ter muitos valores. Se você tiver 6, 5, 3 fortes, cara, eles vão sustentar os que os outros ainda estão capenga. Aí você vai nivelando, você vai vivendo, vai fazendo. Então, ninguém vai conseguir ser 100% bom em qualquer área. E é muito... quando eu estudo a nutrição, né? E o que eu trabalho na nutrição de todos os corpos que eu falo, físico, espiritual, energético, emocional, que a gente vê o quanto que... a infância, aquela fase que a gente, né, é forjado, vamos dizer assim, que a gente é em valores e tal, o quanto que ela faz diferença. Não quer dizer que você tá estagnado ali, porque você pode ter o seu pulso de mudança em qualquer momento da sua vida, mas como isso é forte também para a questão da alimentação, né, de tudo, né, de toda essa parte. Por exemplo, eu citei que eu nasci em lar adventista e na igreja adventista eles pegam muito no pé em relação a isso. Então eu sempre comi grão de bico, era... soja, era tudo natureba. Meu pai é meio que até hoje, assim. E eu trouxe esse lado dele. Então, por exemplo, eu lembro, hoje, por exemplo, se você for na minha casa, você vai ver um monte de semente. Sim. Porque eu trouxe do meu pai. Sim. Aí você pode falar assim, Gabriel, nutricionalmente, isso aqui, eu acho que até faz sentido, mas meu pai colocou tanto isso na minha cabeça, não é natural, não sei o que eu preciso ter. Entende? Sim. Então, essa construção da alimentação, exercícios, a mesma coisa, né? É de todos os hábitos de vida, na verdade, né? Isso faz bastante diferença, né? Pra quebrar isso quando tu tá adulto, dá um trabalhinho. Até porque eu vejo isso pela parte da alimentação, de comportamento alimentar, quando a pessoa chega, vamos lá, com 30 anos é enraizado, né? É forte, e tu vai dizer pra ela, olha, essa conduta não é a melhor pra ti. A gente vai ter que modificá-la, vai ter que fazer, né, alguma coisa, enfim, porque tu tá com essa patologia, porque tá com essa situação, é muito difícil, né? É muito difícil quebrar padrão, até porque toda mudança gera conflito, né? E sabe por que é difícil quebrar padrão? Vamos supor que meus dedos aqui, eles fossem 2 fios, o fio do seu chuveiro que soltou ali. Aí tu vai fazer o quê para eliminar esses fios? Tu vai colocar uma fita isolante, etc. Se você for um pouquinho mais inteligente, você vai cruzar esses fios. Aí essa aqui não vai soltar por nada, mas tu vai passar. Só que passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, ele já começa a corroer, etc. Ele quase se torna um só. No nosso cérebro acontece a mesma coisa. Quando a gente aprende algo, esses 2 plugs se conectam. A gente chama de sinapses neurais. Então, se conectou. Conforme a gente vai passando, ele vai se entrelaçando. Então, por exemplo, eu quando era músico, eu cheguei a dar uma aula para um cara de 70 anos. O dedo dele não ia. Assim, ele fala, aqui nem movimentava. Na cabeça dele, ele, nossa, mas eu tô colocando. Não ia. Não aprende, porque é muito difícil. Isso aqui tá preso. Tá muito preso. E aí, pra você soltar isso aqui, você tem que jogar um WD, você tem que fazer alguma coisa pra ir, porque senão vai ser muito dolorido pra essa pessoa e ela não vai querer. Ela fala, não quero. Entende? Então, você tem que técnica, você tem que achar uma maneira de tirar isso daqui. Essa ação. Só de desencapar já é um trabalho. Já dá um trabalho. A pessoa surta. Até porque essa questão é muito importante de falar, né? Falando em mentalidade da dor, né? Ninguém quer sentir dor. Não. Ninguém quer sentir nenhum dor. Tipo, não é no treino, não é dor emocional, não é dor... Ninguém quer sentir dor, né? E a dor é um grande professor, né? Grande professor. Eu vou dar um exemplo aqui, mas você me corrige se eu estiver falando errado, né? Mas os músculos, eles crescem assim, né? Eles se desconstroem para serem construídos. Exato. Então, na vida é assim. Passou pela dor, desconstrói e fica mais forte. Vai sendo essa realidade. Ousa dizer que quanto mais dor... Presta atenção nisso. Sentir a dor não significa sofrer. É diferente. Sofrer é você pegar a dor e colocar como estilo de vida. A dor veio, me trouxe incômodo, agora como eu vou reagir em relação a isso? Então, quanto mais dores, mais coisas te incomodarem na vida, maior é a chance de você crescer. Só que você só vai crescer se você olhar pra dor e falar assim, eu vou enfrentar essa danada aqui. Né? Porque se você não enfrentar... Eu não vou abraçar e ficar ali com a dor, né? No sofrimento. Né? Porque nem tu ir pra academia a vida inteira não aumenta a carga. É verdade. Não vai acontecer nada. Não vai resolver muita coisa. E tu acha que tá se esforçando, que você tá fazendo certo, mas não tá. Essa questão da dor é bem isso, né? Tu não quer dizer que não vá senti-la, mas a tua escolha é não abraçá-la e ficar naquele sofrimento, né? Isso aí. E olha que interessante, quando tu vai pra academia, sente a dor, aí tu se olha no espelho, você fala, nossa, meu bíceps cresceu um pouquinho, tu atrela a dor a um crescimento. É uma coisa boa. Aí você fala, pô, então tem que doer pra ficar bom. Sim. Não sei se verdadeiramente precisa doer sempre, mas essa dorzinha pós-treino é muito gostosa. Sim. Porque você começa a ver evolução. Agora, se você treina errado, você sente a dor porque você fez um movimento errado, uma lesão e tal, aí você vai falar assim, isso aqui não é legal, então nunca mais vou treinar.
Então, A dor é uma coisa de atenção, né? Um alerta, eu falo, é um alerta. Tu vai fazer o que com ela, depende de ti, né? E isso, basicamente, o que a gente tá falando aqui são os traumas emocionais, né? Então, a pessoa, por exemplo, casamento. Tem gente que casou e divorciou e que fala assim, nunca mais eu quero casar. Que ela fez o exercício de maneira errada, causou uma lesão e ela não sarou da lesão, nem fez por onde passar. Traumatizou, né? A pessoa dirigiu o carro, bateu o carro, nunca mais vou dirigir o carro. A pessoa comprou uma casa, aí deu um problema, ficou com dívida, nunca mais eu vou ter uma casa. Pô, não é assim. Sim. Porque se for assim, sempre vai ter algo na tua vida que vai te impedir. Vai te impedir. Em algum setor, né? Ou seja, no pessoal, no profissional, financeiro, seja onde for. Vai ter sempre essa ação. Em trabalho, enfim, com algum colega, enfim. Então, vem a dor, vem o desafio, supera, dá um jeito de superar. E vamos trazer o exemplo de novo do exercício. Vou fazer bíceps. Se eu tiver pegando 10 quilos, beleza, no primeiro dia, 20 quilos no segundo, 30 dias no terceiro, ou semanas, vamos pensar em semanas, e eu vou progredindo assim, eu vou fortalecendo o meu músculo, vou fortalecendo o meu caráter e a minha sensibilidade em relação ao peso que eu pegava antigamente vai lá pra baixo. Sim. Né? Agora, se eu, beleza, começo com 1 quilo, fico num quilo, aumento pra 1,5, aumento pra 2, o meu tempo para poder aumentar a minha carga vai ser muito maior e talvez eu me desestimule de querer fazer aquilo porque eu não tô vendo progresso, não tô vendo nada. O que eu tô querendo dizer com isso? Que tem a ver com a questão que tu falou sobre o luto. Quanto mais rápido tu aprende, mais rápido tu cresce. Veio a dor, eu preciso aprender com isso aqui. Porque se você demorar, por exemplo, eu vou abrir algo aqui meu. Quando eu me divorciei foi o mesmo formato. Eu me divorciei, foram 3 meses pesadíssimos pra mim. E aí eu fiz uma escolha. Falei, cara, isso aqui vai ser o melhor ano da minha vida. E os mesmos 3 meses que foram pesadíssimos pra mim, foram os 3 meses onde eu mais cresci na vida. Sim. Foi o momento onde eu me reencontrei, onde eu vi as coisas que eu errei, onde eu vi as coisas que eu acertei, as decisões que eu poderia ter tomado diferente. Aí eu olhei pro outro Gabriel 3 meses depois, e falei, cara... Nossa. E aí aquilo que quando você se divorcia, você atrela muita coisa ao parceiro. E esse tempo pós, você começa a olhar e fala assim... É pra mim. Poxa, eu realmente deveria ter feito isso. Tal. E aí cada um vai lidar com isso da maneira que... Claro. Então, aprender rápido. Aconteceu alguma coisa, aprende. Sempre aquela história, né? Eu gosto muito de falar isso. É o que isso tá querendo me ensinar, né? O que isso tá querendo me mostrar. E não questionar por que, né? Se colocar no papel de vítima, por que tá acontecendo comigo? Né? Diferente de dizer... Tá, mas o que isso quer me mostrar? O que essa situação tá querendo me mostrar? O que eu posso fazer com ela? Como é que eu posso melhorar? Como é, né? Fazer esse tipo de questionamento. Que às vezes eu acho que as pessoas elas patinam muito na conversa interna que elas têm com elas mesmas. Né? Nas historinhas que elas contam pra elas mesmas. Não confia em tudo que tu pensa. Isso. Não confia, porque você pode falar assim, Gabriel, mas a nossa mentalidade não é o que leva? Sim. Eu vou trazer um outro conceito aqui, né? Cheio dos conceitos hoje. Pensamentos negativos, eles entram na nossa mente de 2 maneiras, um pelo que a gente vê e um pelo que a gente escuta. Sim. E sem eu fazer nada, eu tô vendo e tô escutando. Então, os pensamentos negativos entram de maneira automática na minha mente. Agora, os pensamentos positivos, não, eu preciso colocar. Então, eu preciso ir buscar. E por isso que é difícil. Então, quando eu falo assim, não confie em tudo que tu pensa, é porque a nossa mente sempre vai estar propensa a ter pensamentos negativos sobre algo, e aí eu preciso, não é isso aqui, eu quero isso aqui. E aí você tem que vencer a tua mente, você tem que vencer os teus hábitos, pra colocar o pensamento, até virar um hábito, você ter o resultado, você fala, beleza, mudei a crença. E ser automático, né? Ser mais natural o processo. Porque senão, se você der voz, você ficar ali parado, tua mente vai longe. É o que eu falo da nutrição, né? Essa questão de, por exemplo, tem muita gente que chega no consultório e fala pra mim assim, Dani, mas eu preciso comer um doce depois do almoço. Não, essa é a historinha que tu tá contando pra tua vida há 30 anos. É isso aí. Que tu precisa. É isso aí. Não precisa. Porque se tu não comer, não vai morrer. Tu vai continuar. Então não fala que tu precisa. Seja sincero e fala, eu quero. Quando tu fala eu quero, tu assume a responsabilidade daquela escolha. A escolha é tua. Quero ou não quero. Né? Então ter essa noção é o que eu falo. Tu acaba criando as narrativas que a gente conta pra gente mesmo, às vezes pode nos colocar no buraco e nos deixar lá. Quase sempre. Geralmente é isso que acontece. E aí a mente já fortalecida, né, ela cria outras histórias. Exatamente. Que aí te levam para outros lugares. Te levam a outros caminhos, né? Isso aí. Por isso que é importante essa autoescuta, né, Gabriel? A gente ter
esse tempo de a gente se ouvir, de a gente se escutar, de a gente entender o que tá pensando. Eu gosto muito de escrever, é uma coisa que me ajuda bastante, né? Até entender ali o que tá sendo pensando, que eu tô, se é isso mesmo, se não é, porque às vezes é como tu falou, os pensamentos eles vêm, às vezes não quer dizer que eles precisam ficar, eles podem só passar. E não tem problema nenhum. Exatamente. É uma rodovia, isso aí. Exatamente, é uma rodovia. Eu testei algo com meus alunos recentemente, que era o seguinte, eu passava alguns exercícios para eles escreverem algumas coisas, e aí eu troquei a escrita por gravar vídeos. E aí isso foi um negócio que deu muito certo. Por quê? Quando tu começa a gravar vídeo, tu trabalha a tua autoimagem, então tem que se ficar vendo. Então ele já vem sim uma questão do tipo assim, cara, eu tô falando pra mim mesmo. Sim. Aí tem uns que se acham idiotas porque eles estão falando pra eles mesmos. Eu falei, não, mas eu vou escutar. E quando eles falam, eles se escutam. Não sei se você percebe isso, mas quando eu tô falando aqui, eu tô me escutando. Sim. Então quando eu verbalizo algo, ao invés de só pensar, eu tô vendo o que eu tô falando. Por que eu tô dizendo isso? E eu comecei a trabalhar com eles dessa maneira. E aí eu te perguntei da tua história. 99% das pessoas elas não sabem contar a história delas. E aí eu pergunto pro meu aluno assim, qual que é a tua história? Ele não sabe dizer. Ele não sabe nem dizer quem ele é. Sim. Isso pra todo mundo. E aí eu ensino ele a contar a própria história. Então ele vai me trazendo coisas ao longo das mentorias e eu vou ensinando ele. Aí você falou assim, eu fazia algo lá na minha infância, na roça, era alguma coisa assim? Sim, não, minha família trabalhava na roça. Na roça, eu tinha... Aí eu pegava esses pontos e falei, cara, isso é um ponto legal. Isso é... Aí eu trazia a minha história pra eles e falei assim, isso é eu nascer na favela. Tipo assim, você veio do nada. Sim. Aí o menino fala, eu tô fazendo engenharia hoje na melhor faculdade de engenharia. Eu falei, pô, isso é seu ponto alto. Aí tem que ter alguma coisa inusitada. Aí teve um aluno que falou assim, não, eu fiz uma cirurgia no coração, não sei o quê. Eu falei, quantas pessoas no Brasil já fizeram cirurgia? Aí ele, não sei, eu falei, pesquisa aí. Aí ele pesquisou, era 3.000 e poucas pessoas. Aí eu falei, tu vai colocar isso na tua história. Eu nasci não sei aonde, interior de Alagoas, fiz uma cirurgia que só 3.000 pessoas fizeram, não sei o que, estudei, blá, 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 e hoje faço faculdade na melhor faculdade de engenharia e tal. Aí ele olhou pra história dele e falou, caraca, essa é a tua história. Sensacional, entendeu? Sim. Só que você não enxergava assim. Sim. Aí ele olha, caramba, pô, legal. Aí ele precisa agora gravar os vídeos pra ele dizer a história de um jeito que ele... eu falei, eu tô mentindo na sua história? Ele falou, não, é isso que aconteceu? Então agora tu vai aprender a contar a tua história. É o storytelling, né? Sim, que ele vai contar assim, não, eu nasci, meus pais eram não sei o que e tal, e hoje eu tô aqui. Tipo, sim, é diferente. Totalmente. E às vezes isso é um pouco da formação lá na infância, né? Então eu tive uma infância que eu fui muito validada como filha. Né? Então, é o que eu falo, minha mãe e meus pais me validaram muito, né? Não, fazer concurso de beleza que, não era mais que era pra ganhar quando era pequena. Eu ganhei de tanta validação, de tanto que eu acreditei que eu era, entendeu? Então, tem muito disso, né? Às vezes tu passa por uma infância onde tu não tem nenhum tipo de apoio, de validação de quem tu é, da tua personalidade, teus valores, né? Passa muito batido. Aí, te pergunto, se você não sabe quem você é, se você não sabe dizer quem você é, vai vir uma situação na sua vida, aí o teu cérebro, de maneira inconsciente, tu não pensa nisso, de maneira consciente ele vai dizer assim, se eu não sei quem eu sou, eu não faço nem ideia se eu enfrento esse problema ou não, então é melhor nem ir. Aí se eu não vou, cresce. Sim, entende? Exato. Agora, quando você tem uma ideia de quem você é, aí você começa a ter o track record aqui, né? Você começa a entender, eu já superei um desafio de gravar pra câmera. Eu até terminei uma mentoria no sábado, aí eu falei pra minha aluna assim, eu falei, o nível que tu amadureceu em 6 semanas foi surreal, porque o teu problema inicial era gravar um vídeo. E hoje você já tá comprando a passagem para se mudar para São Paulo. Ela mora no interior do Maranhão. Em 6 semanas. Sim. Então ela foi crescendo, foi desenvolvendo. Então assim, foi aprendendo, foi passando por esse caminho, foi entendendo quem ela era. E hoje ela já se vê capaz de morar sozinha em outra cidade. Lá no interior. E atrás do sonho dela. Perfeito. Mas o medo inicial era gravar o vídeo. Entendeu? Ela se permitiu passar pela vivência, né? Passar pela vivência. Isso é importante, né? Porque é o que eu falo, muitas vezes as pessoas não se permitem porque elas não querem sentir dor, não querem passar pelo medo, né? Tem uma série de travas, uma série de situações. Acho que isso é um pouco a construção dessa mentalidade que a gente vem falando, né? É tu saber que tu tem as tuas limitações ali, sabe? Então tem consciência, mas tu tá disposto a transpassá-las, né? Dentro da vivência da vida. Eu digo que não é só a mentalidade. Eu tenho eu nem sei como que eu posso dizer isso, mas eu criei como se fosse uma teoria, também não é teoria porque eu já validei. Sim. Eu tenho um controle, mas se chama fortitude. O que é fortitude? Significa força de caráter, fortaleza moral e fortaleza de espírito. Força de caráter é a construção dos nossos valores. A força moral é o quanto eu resisto aos pensamentos negativos que entram na minha cabeça. Então, quão forte eu sou para, vamos supor, eu vou fazer um negócio e alguém fala assim, não vai dar certo. Se eu
não tenho essa força moral, eu Vai escuto o que ela falou, eu acredito, acabou, eu paro. E a fortaleza do espírito é aprender a tomar decisões sentindo paz. Não tomar porque alguém disse para você tomar, Sim. não tomar porque não sei o quê. Então esse trio, fortaleza, força moral, fortaleza de espírito e força de caráter. Tá? Se você tiver uma mentalidade alinhada, mas você não tiver a tua força moral ali, em algum momento cai. Se você não tiver a tua fortaleza de espírito também alinhada, tu vai tomar péssimas decisões. Sim. E aí isso vai afetar a tua mentalidade. Então, assim, As coisas vão... Uma engrenagem, né? Precisa estar tudo perfeito? Não, precisa tentar caminhar junto. Caminhar junto. Essa é aquela história, né? A gente sabe que toma a decisão certa quando tu tá em paz. Né? Quando isso traz uma sensação de paz. Né? E eu falo que a paz, ela não é assim, é uma conquista. Paz é uma conquista, né? A gente conquista isso, né? A gente tem essa... de acordo com todas as vivências que a gente faz, enfim, escolhas, enfim, é um processo. Né? Eu digo até que a gente começa a sentir mais paz quando a gente se livra da opinião alheia. Eu acho que é uma das maiores coisas que pesam, assim, é você tomar uma decisão, meu pai vai discordar disso, minha mãe vai falar não sei o quê, fulano vai não sei o quê, ninguém vai pra... Quando você supera essa barreira, você dá outro salto, você vai para outro degrau e tal, você fala assim, não, eu vou tomar isso, mesmo que seja uma decisão que você fala assim, pode me trazer muito ônus, você fala, não, eu vou tomar porque eu quero. Eu quero lidar com isso aqui. E tu faz, e pode dar pelo mérito do mundo, tu fala assim, era isso aqui que eu escolhi, tá tudo certo, e eu vou aprender agora com isso aqui, não sei o quê. Eu lembro quando eu me divorciei, e a minha mãe falou assim, minha filha, tu vai ralar a cara no asfalto. Eu falei, eu sei, eu tô disposta. Ralei de verdade. E foi aquilo, né? Sabendo da minha escolha, naquele momento aquilo era o que me trazia paz e ralei pra caramba. Sim. Entendeu? Mas, tipo, faz parte do processo de crescimento, né? Pega a dor, o que tu vai fazer com a dor, bota aqui, bota ali, enfim, né? Toda essa situação, né? Não tem como, né? Divórcios, eu posso dizer que... Divórcio de quem casou querendo casar, de fato. Sim. Eu acho que é uma das dores onde mais ensinam, se você supera. Com certeza. Se você não superar, talvez seja o seu maior trauma de vida. Com certeza. Mas, cara, entender o que aconteceu ali, nossa, você vai para outro patamar. Assim. É outro patamar, é bem essa realidade. Gabriel, alguma coisa que você queira deixar aí para nossa audiência de... Você já falando tanta coisa, né? Tanta coisa falada aí. Sim, tenho. Eu não faço ideia do que tu tá passando, não faço ideia do que tu tá vivendo, não faço ideia dos problemas que você já teve na vida, ou do problema que inclusive você está na tua mente nesse momento. Mas uma coisa eu te digo que funcionou para mim, funciona para inúmeras outras pessoas que eu atendo, já foram 4.000 alunos. Se você desistir daquilo que você diz querer, as chances de você regredir ela é infinitamente maior. Agora, o desistir não é você fechar os olhos e falar assim, eu vou fazer isso de todo jeito, não. Cara, estuda, aprende sobre algo novo, converse com pessoas, tenha sempre um mentor, não precisa ser eu, não precisa ser Dani, mas tenha sempre alguém que já trilhou um caminho. Você não precisa passar pelo que eu já passei, você não precisa passar pelo que a Dani já passou, você pode ir pelo caminho mais rápido. Mas se você tem algo no seu coração, você olha pra tua vida hoje, ela não tá legal, respira fundo, busca ajuda, seja humilde para buscar ajuda e fala assim, cara, eu preciso sair desse ponto para isso. Tem muita gente disposta a ajudar, tem muita gente querendo, mas você, por fato de ser cabeça dura, de ser orgulhoso, você não sai do lugar. Não desistir não é ser mente fechada, não desistir é buscar estratégias para chegar no resultado. E às vezes o não desistir é você ter um mentor. Às vezes não desistir é você estudar sobre algo, ao invés de ficar vendo meme o dia inteiro na internet, vai pro YouTube, baixa um curso de graça, tem um monte de gente que ensina de graça aí, sabe? É quando você encontra as melhores estratégias, você pode mudar a rota, você pode mudar o caminho, você pode mudar a velocidade, você pode mudar a maneira como você vai, mas tu vai chegar, tá? Então se aquilo pulsa o teu coração, cara, não desista, faça o que for preciso, não termine a vida olhando pra trás e fala assim, eu fui um covarde, tá? Covardia pra mim é uma coisa que acho que não tem cura. Você vai sentir e vai ficar. Vai ficar pra sempre. Ainda a não ser que tu supere. Eu falo que covardia é uma morte da alma, assim, pra mim. É uma morte da alma. Sabe? Tu ser covarde perante a vida, né? Essa preciosidade. Dentro desse contexto que tu fala, tem uma coisa que eu sempre falo nas minhas redes sociais, que é quando fala em emagrecimento, né? A pessoa fala assim, nada, não tenho mais, já fiz tudo, meu sonho é emagrecer e ter um corpo magro.
não desiste disso, porque provavelmente o que tu precisa mudar é a estratégia, é o caminho, né? Não o sonho, não o objetivo. É isso aí. Né? Precisa mudar o caminho. Os caminhos que tu trilhou não foram suficientes para chegar nisso. E tá tudo bem, valida, não diz que foi errado, aprendeu o que com o caminho, qual que é o próximo caminho, qual que é a outra estratégia que tem que ser feita, né? E digo até mais, aquilo que você tanto quer, obviamente tem a ver com o teu bloqueio emocional, por isso que tu não realiza, porque se você não tivesse bloqueio você já teria, mas aquilo que você supera, tudo o que você superar vai servir de exemplo para outras pessoas. Não é que você tem que fazer porque você quer servir de exemplo para outras pessoas, mas quando você não desiste daquilo que você quer, outras pessoas vão vir atrás. E você vai perceber isso. Se hoje ninguém está se inspirando em você, tu olha para você e fala assim, o que eu tô realizando, o que eu tô fazendo? Isso. Conforme tu vai superando, a galera vai vindo. Conforme tu vence uma dieta, emagreci 30 quilos, publica. Vai ter gente que vai falar assim, caramba, como que tu fez isso? Aí daqui a pouco tem uma pessoa também fazendo. Daqui a pouco tenta não sei o quê. Então, e assim, esse é o nosso servir, né? Na verdade. Servir. É o grande... Às vezes as pessoas falam muito sobre propósito, mas qual é o meu propósito sem propósito, né? E assim, é só tu encontrar o teu propósito de servir nessa jornada, que pode ser assim, pode ser uma inspiração, pode ser escrevendo, pode ser falando, pode ser, enfim, tem N formas de servir, né? Mas quando tu encontrar um servir que te pulsa, né, o coração, que faz, tudo se alinha. Posso só entrar nesse negocinho rapidinho? Pode, claro. Eu tenho uma definição de propósito que eu acho interessante, tem a ver com o que você está dizendo. Propósito, ele se escolhe. Em qualquer língua, em qualquer tradução, você vai ver que propósito significa objetivo. Só que o objetivo não é comprar pão na padaria. O objetivo é algo que te move. O teu propósito precisa fazer com que você se mova em direção daquilo. Então você tem que mudar a tua rotina. Eu quero emagrecer, você vai ter que mudar a alimentação, você vai ter que acordar mais cedo, você vai ter que fazer não sei o quê, você vai ter que mudar um monte de hábito. Certo. Quando isso te move, te gera recompensa. Te gera recompensas, você começa... Aí você tem a possibilidade de começar a ver resultados. Então, essa questão, preciso ver meu propósito e tal. Quem normalmente só pensa nessa questão do propósito, tá parado não vive e não vive. Tipo assim, cara, cria e você vai ter vários durante a vida. Você vai emagrecer, esse é o seu propósito agora. Beleza, quero casar, é o seu propósito. E quanto mais propósito você realizar, mais gente vão vir atrás de você, mais resultados você vai ter, mais influente você vai ser. E aí o servir, ele começa a fazer muito mais sentido. Exato. Porque, foi o que eu falei inicialmente, não tem como eu servir se eu não tiver nada dentro de mim. Então eu preciso fazer algo, eu preciso começar por mim. Não dá pra... E essa questão do propósito, todo mundo fala assim, é servir os outros. Tá, mas quando eu olho pra você, eu não consigo enxergar o que você pode me oferecer. Então para um pouco de pensar no outro, olhe pra si. Sim. Cara, descarrega um pouquinho, se coloque na tomada ali, aí agora sim, agora eu tenho carga. Aí sim começa a fazer sentido. Isso, tá? Então, cara, tenha vários propósitos na vida, saia cumprindo vários e arraste multidão com você. Traga um monte de gente pra fazer aquilo que você tá fazendo, sabe? Quanto mais tu realizar, mais influente tu vai ser. Exatamente. Isso é ser influencer de verdade, tá? Isso é verdade. Isso, influência de vida, é sobre isso. Gabriel, obrigado pela tua presença aqui, né? Dá pra gente estar falando aqui sobre isso horas e horas, né? Agradeço aí tua disponibilidade de tempo, de energia, enfim, de tudo, e tenho certeza que a gente conseguiu tocar em algumas coisas aqui. Eu sempre falo, né? Se a gente tocou numa porta e tu ficou desbaratinado, chama a gente na rede social que a gente vai lá e lida com isso, né? É isso aí. Obrigado e até mais. Obrigado, gente. Valeu.